Fala galera, bem-vindo a mais um Água Café, o chopp gelado. Antes de começar o episódio, corre lá, se inscreve no nosso canal. Anderson, mais de 5 mil inscritos já no nosso canal, hein? A galera tá se inscrevendo, interagindo. Se você ainda não se inscreveu, então corre lá, faz parte desse grupo, se inscreve para receber tudo em primeira mão. E não esquece de ativar o sininho, que você vai ser privilegiado já para receber o conteúdo logo que sair. 129 episódios, Anderson? 130, já tem muita coisa. Qual temporada que é? A gente não sabe, né? É uma temporada nova, estamos começando novamente, mudamos aqui o layout da nossa mesa de bilhar, mas o conteúdo e o bate-papo continuam o mesmo. E hoje eu tô trazendo aqui um cara que, veio lá desde o Imob Solidário, né? Ajudando, trazendo time, sendo um cara que ajudou aí muitas famílias que foram ajudados através do Imob Solidário. Então, muito feliz de trazer aqui meu amigo Aldevino, né? Acertei o nome, né? Porque eu conheço ele como Davi. Aldevino, Davi, já contei a história pra você aqui. Mas vamos contar a história aqui, porque eu não sei se você sabe, isso acontece no mercado de São Paulo, né? Acontece muito. O bom e velho nome de guerra acontece no mercado de São Paulo, e fora de São Paulo isso não é normal. Exatamente. Mas antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse para a nossa audiência. Prazer em estar aqui, obrigado pelo convite, viu? Me sinto honrado em estar aqui, fazendo parte, né? Já venho acompanhando o seu trabalho há muito tempo. Parabéns pelo trabalho, obrigado. Pelo reality que fez também. Acompanhei, assim, tudo com muita excelência e tudo com muitas boas indicações. Sempre quando eu falo de você no mercado, sempre boas indicações. Então, isso é mérito de um grande trabalho que você tem feito. Que bom, já dá até para pedir dinheiro emprestado para a galera, Anderson. Me pagou um cachê bom para falar, tá brincando. Então, assim, como que começou a história do Aldevino, então? Vamos contar pelo Aldevino. Vamos lá. Eu sempre trabalhei com terceiros e aí fui para lançamentos. Cheguei em lançamentos, normal, trabalhar com o meu nome, Davi. Chegou lá, cadastro Davi, não pode. Por que não pode? Que chega lá, é o Davi Santos, é o Davi Gomes, então não podia. Qual Davi que é? Então tem que ter um nome específico. E aí ficou aquele negócio, não pode ser Davi, meu sobrenome é Porfírio. Falei, Porfírio não é um nome comum, então tenta Porfírio, já tem. Aí falei algumas outras sugestões de nome, aí a gerente olhou para mim e falou assim, fala um nome que você nunca viu. Aí eu falei assim, só tem um que eu só vi, só uma pessoa que tem, meu avô, Aldevino. Mas na época eu não gostei muito do nome. Mas aí foi pegando, e pegou, e aí virou, agora é igual eu estava falando aqui, vou no médico lá, chama Davi, às vezes ficou, quem é esse Davi perdido, que não vai logo lá para consulta? E você fez um caminho interessante, né, que eu conheço poucas pessoas que eram do terceiro e foram para lançamento. Geralmente é o contrário, né? Exatamente. E comigo foi o contrário. O terceiro quer desacelerar, né? Quando o cara vai pro terceiro é porque ele quer desacelerar. Não, agora eu vou desacelerar, vai para terceiro, né? Vou ficar um pouco mais tranquilo, né? O meu foi o contrário. Eu comecei em lançamento, e aí eu comecei numa imobiliária muito grande também, e passei por esse desafio do nome aí, né? Eu acho que eu fiquei mais tempo no RH escolhendo o nome do que fazendo entrevista com o superintendente. E, cara, eu fazia uma lista, assim, eles pediam uma lista com no mínimo 20 nomes. E a lista ia e voltava, ia e voltava. Falei, caramba, colocava nome de carro, colocava tudo que você imaginava lá. Jogador de futebol e vai embora. E aí eu falei, caramba, né, meu? E aí eu falei, quer saber? Vou colocar o sobrenome da minha esposa. Zampella. Bateu. Pode estar aprovado, Zampella. Ainda ganhou morar em casa ainda. Ainda eu falei que era por uma prova de amor, tá vendo? Então eu já passei por isso também. E tem muita gente aí que já escuta a gente, que tem nome de guerra no mercado imobiliário. Então foi importante você trazer, porque em outros estados realmente isso não acontece, as pessoas às vezes não sabem. E assim, até na família a gente, tipo assim, mas por que tipo assim, quando eu mudei meu Facebook, meu Instagram para Aldevino, Aldevino, quem que é Aldevino? Porque clonaram. Porque assim, nem o pessoal da minha família não entendeu o porquê do nome, né? E aí tanto que até hoje, Aldevino / Davi por causa da família. Então, até hoje eu uso os dois para a pessoa entender essa questão, porque é verdade, você olha assim, mas por que Davi? Por que Aldevino? Até hoje tem essas dúvidas aí. E legal. E por que você entrou no mercado imobiliário? Conta pra gente aí. Olha, quando eu entrei no mercado imobiliário, eu era um senhor muito novo, assim, acho que eu falo de primeiro emprego porque foi a primeira, eu trabalhava com meu pai, então eu falo primeiro emprego que eu saí, então foi o primeiro emprego, né? Foi conhecer o mundo, né? Foi conhecer o mundo, foi trabalhar carreira solo, vamos dizer assim. E aí conheci o dono da imobiliária, de terceiros, né, de bairro, e ele falou assim, você quer trabalhar? Eu quero. Então vamos trabalhar, vamos lá na minha imobiliária. Mas eu não sabia. Ele não falou assim, você vai ser um corretor. Ele só falou, vamos lá. Vamos trabalhar. Aí eu cheguei lá, ele não me falou nada.
não falou o que eu tinha que fazer, não falou que eu tinha que ligar, que eu tinha que correr atrás de nada, não falou nada. E eu comecei na corretagem, foi assim, meio que naquela leva de turma que começa normal, comecei com um time jovem também. E aí foi que eu encontrei eu sempre comento desse meu amigo, que assim, ele fez muita diferença depois que tive essa conversa com ele. Então a garotada nova acabou se entrosando ali e a gente ficava conversando. Na hora do almoço ia lá almoçar junto, né? Aí tomar café junto, e assim, trabalho social, né? Nosso desejo na época era trabalhar de social. Então, mas assim, pra mim eu estava trabalhando, e não estava trabalhando. E aí até que chegou esse amigo meu, eu sempre comento, ele chegou para mim e falou para mim assim, eu posso falar com você? Mas, sério, e lá tinha essa separação. Os antigos com os antigos e os novos com os novos. Os antigos não se misturam com o novo. Então, só bom dia e boa tarde. Não tinha aquela conexão, né? Eu falei, pode falar. Ele falou, o que você vem fazer aqui? Você vem tomar café? Eu vejo que você é um menino inteligente e tudo. Mas você não trabalha. Mas ele deu no meio. Sabe aquela conversa que... Sim. Eu falei, meu, se você é novo, então se você não quer ser corretor, vai se formar em alguma coisa. Agora, você quer ser corretor? Coloca o seu nome na rua. Quantas placas você colocou? Eu falei, meu, não sabia nem que tinha que colocar placa. Agora vai falar quantas placas coloquei. Aí que ele foi me ensinar o trabalho. Eu falei, meu, você tem que colocar o seu nome na rua, quantos 6% tem lá fora e você aqui dentro da imobiliária. E aí ele foi me ensinando, assim, foi aquele dia, eu fiquei meio bravo com ele, mas foi um dia de reflexão. No outro dia eu já estava uma pessoa totalmente diferente, já voltei com outras ideias, já falei, meu, vou fazer isso acontecer. E aí eu fui lá na imobiliária, o jovem revelação, né, que com uma idade ainda novo, e fui campeão de captação num mês, outro campeão de vendas, e a gente conseguiu fazer um excelente trabalho na época, mesmo sendo novo. Que legal, entrou meio que perdido e por um bom feedback tomou rumo na vida. Por um bom feedback. Legal. Por um apoio, né? Eu acho que isso falta às vezes no mercado. Tipo, alguém chegar e dar às vezes um chacoalhão. Às vezes precisa de um chacoalhão. Porque no mercado imobiliário é engraçado, né? Que os corretores que estão no mesmo stand, mesmo imobiliário, eles são amigos pro café, né? Exatamente. Mas são vistos como concorrente pro mercado, né? Isso. E a gente não vê muitos corretores vindo te dar essas dicas de direcionamento, né? Porque muitas pessoas às vezes têm até o chamado medo de perder mercado por isso, né? Exatamente assim, Felipe. Eu acho assim, Felipe, Adalto, né? E inclusive, o nome desse meu amigo era Adalto. Olha aí, cara Você inteligente. Vê só, o nome dele é Adalto. O nome dele mesmo é Adalto Simão. Ele é. E, inclusive, eu acho assim, que hoje a gente tem que se policiar. O corretor tem que se policiar. Você falou amigo do café e é verdade. Porque às vezes chega num plantão, chega numa imobiliária, o corretor chega e ele sai de casa para trabalhar. Mas às vezes, o dia a dia, pela amizade que acaba se tornando, se ele não se policiar, ele acaba não trabalhando. Isso é muito fácil. Né? Exato, que ele chega o dia inteiro, toma um café, vamos tomar um café. Né? E cria aquela amizade dentro da imobiliária. Você viu o jogo ontem, você viu a novela, viu o Big Brother, viu não sei o que. Quando você vê, passou o dia e nada aconteceu. Não produziu nada. Então acaba sendo, por mais que estavam de concorrentes, acaba acontecendo muito. Isso aí a gente chega bastante no mercado. Então eu via muita gente até usando a estratégia do fone de ouvido, né? Sim. E ainda funciona o fone de ouvido, né? Então meter o fone de ouvido no ouvido ali, mesmo que você não for fazer oferta, mas para a pessoa saber que é um momento de trabalho. Sim. Então, é muito louco que quando eu vim de lançamento, vim para uma imobiliária de terceiros, né? Foi onde eu conheci o Denis, que é meu sócio. E, cara, o Denis, ele era o campeão de vendas. Ele estava sempre no topo. E ele era um cara que você não conseguia tomar café com ele. Porque ele não parava para tomar café. Ele era muito centrado, véio, muito centrado. O Denis trabalhava com matemática, assim, já na... Ele tinha no começo do ano, primeiro, já em final de dezembro para janeiro, ele já fazia a planilha do que ele ia conquistar no próximo ano. E ele era assim, cara, eu preciso de um cliente com potencial por dia. O que é cliente potencial para ele? O cara que tem interesse em comprar um imóvel. Né? Não é o cara que tem dinheiro, que tem uma boa entrada, não. É o cara que fala assim, cara, eu quero comprar um imóvel. Então ele considera esse cara o cliente perfil. Então o que ele fazia? Cara, se eu entrei no plantão e atendi esse cliente logo de manhã, eu saio do plantão e vou focar 100% em ajudar esse cara já para marcar visita para a semana.
Aham. Então, assim, qual que era a conta dele? 5 dias na semana, 5 clientes, eu tenho umas 3, 4 visitas e eu fecho 1, 2 vendas por semana. E, cara, ele era frenético nisso. E ele era o cara que ele não parava pra tomar um café. Não porque ele não queria, porque ele estava muito focado. Focado em atender o cliente Focado em fazer o que precisa ser feito. Primeiro em captar o cliente, depois, né, em resolver o problema do cliente. Exatamente. E eu acho que é um desafio hoje no mercado, né? Exato. Porque assim, hoje, ou você tem aquele corretor que ele trabalha o produto, e em lançamento você encontra muito isso, então, eu estou trabalhando o produto e não estou trabalhando o cliente, né? E dificilmente você vai encontrar aquele que trabalha de fato o cliente, que pega o cliente e vai até o final e o imóvel ideal para ele, a opção melhor para ele, que sabe chegar e conversar com o cliente e falar assim, isso aqui é a melhor opção para você, seja nas condições, seja em localização, seja em qualquer aspecto, essa é a melhor condição para você. Sim. Então eu acho que isso hoje falta no mercado. Você vê muito corretor só querendo trabalhar o produto. Então, ele quer fazer aquele produto. No lançamento, como eu estou falando de lançamento, porque eu trabalho no lançamento. Tem um lançamento direto. A gente tem que reforçar essa questão. Falar assim, é o mesmo sempre. Então, todo dia tem que falar, olha, se o cliente tem renda X, não encaixa aqui, encaixa ali. Sabe aquelas coisas que você está falando? Ou ele pegou um cliente com potencial, é esse cliente que eu vou trabalhar, então vou fazer bem feito. Vou achar o imóvel ideal para ele, vou ver onde que eu consigo encaixar ele da melhor forma, e aí sim, depois que eu resolvi esse problema, agendei essa visita, eu vou para o próximo. Então hoje eu acho que os corretores, a era de leads, sim, deixou os corretores assim, né? A droga, né? Agora me diz uma coisa, por que você foi para o mercado de lançamentos? Então, quando eu fiquei um tempinho afastado, né? E quando eu voltei, eu tenho um primo meu que tem uma imobiliária de lançamentos, que é a imobiliária que eu estou hoje, Direções, e ele eu já fui através dele, eu falei, eu vou voltar para o mercado, quero voltar para um ramo diferente. E aí voltei para lançamentos, e assim, aquela carteira que você acha que você tem, aquela experiência que você acha que você tem... Foi embora. Você não sabe de mais nada, né? Você começa do zero, praticamente, você tem que abrir a mente e começar do zero. E eu estou procurando aqui exatamente Hoje você está focado em Osasco, é isso? A gente tem Osasco, Barueri, Zona Oeste, né? Osasco, Barueri, Carapicuíba, nós temos também aqui na Zona Leste, nós temos futuros empreendimentos em Guarulhos, tem algumas coisas acontecendo aí também. Legal. E aí você foi trabalhar como corretor? Aí foi como corretor. Voltei como corretor. E como que surgiu essa oportunidade, essa nova visão para gerência, superintendência? Bom, é o que eu sempre falo, assim, primeiro que eu fui, sempre quis ouvir bastante, quis aprender, igual você está falando, você observar não o cara do café, mas o cara que está acima de você, à frente de você. E então, quando cheguei em lançamentos, vi que não sabia nada, e encontrei um coordenador, e esse cara me ajudou muito. Então ele já foi me ensinando os passos de como subir uma proposta. O Cortez, um grande amigo meu, hoje não está mais no mercado, né, está afastado um pouco, mas assim, um grande amigo meu. Então me ensinou tudo. E aí foi meio que fomentando aquela vontade de ser gestor, de estar à frente. E aí veio um mega lançamento, 800 unidades em Carapicuíba. E aí a minha gerente na época chamou eu para ser coordenador de equipe. Então abriu uma ramificação de coordenador de equipe. Quero que é uma pessoa que vai dar... Na época não tinha superintendência na empresa, então seria um segundo gerente, um subgerente, que ia dar um suporte, que ia dar o apoio para a equipe no geral. E aí que começou. Fiquei 2 meses como coordenador de equipe, lançamos, sucesso de vendas. E aí depois disso já veio a oportunidade da gerência, que foi praticamente... Foi o MRV? Não, foi da RSF, Viva Clube Carapicuíba. E aí foi a continuidade, deu para me virar gerente. E aí, após 1 ano de gerente, virei superintendente. Estou há 4 anos e meio, 5 anos já na superintendência. Como que é desse desafio de contratar profissionais? De fato é um desafio, né? Porque assim, você forma as pessoas, você vende o sonho para a pessoa que vai vender sonho, né? E por mais que a informalidade hoje é real no país, no mundo, muitas pessoas não compram a ideia. Porque tem a questão do salário... Ajuda de custo? Aí tem ajuda de custo, aí tem a questão que você tem que formar essa pessoa, né? Colocar ela, credenciar ela. Então é um passo moroso, mas que você precisa fazer. Então contratar sempre é um desafio. E aí você tem 2 coisas. Ou se você não faz essa pessoa vender, ela desiste. Ou se você faz ela vender, muitas vezes, aí tem a questão de gratidão, não gratidão, né?
Quando você forma ela, ela fala assim, agora eu sou do mercado. Sou autônomo. Agora eu não trabalho mais para você, eu sou do mercado, tchau. E aí você sempre tem que trabalhar essa reposição. Então, assim, às vezes você fala, teve muitos gestores, não, eu tenho um time SWAT. Legal, você tem que ter um time SWAT, só aquelas pessoas, se elas forem 100% fechadas com você. Se em um momento ou outro, essa pessoa mudar de projeto, que também é direito, tá? Não, assim, não é que eu quero as pessoas para mim, jamais, tá? Então, assim, às vezes lançou um projeto, eu quero fazer esse projeto, quero conhecer uma nova empresa, quero conhecer uma nova gestão, e aí essa pessoa vai, se você não tem reposição, acabou. Então você tem que contratar tanto os corretores de mercado quanto esses novos que você tem que treinar, formar. E aí sim, é normal que às vezes ele vai sair, vai para concorrência. E é normal. E aí, o mercado é isso. Daqui a pouco volta de novo, trabalha junto. Só que é uma coisa que tem que ser diariamente, não tem jeito. Cara, esse ano o nosso, vou dizer assim, 90% na nossa parte de vendas é imóvel de terceiro. Né? E agora a gente montou uma equipe de lançamentos. Até por conta do cenário do país, taxa de juros e como o mercado de lançamentos Minha Casa Minha Vida está em alta, né? Então a gente montou esse time. Só que aí a gente dá treinamento para o time de terceiros vender, para os gerentes. E eu falei, cara, eu vou trazer alguém do mercado para dar um treinamento para os gerentes para mostrar qual que é a mentalidade do mercado de lançamentos e tudo mais. E aí eu trouxe meu amigo Eric Sheik, né? Que agora... Conheço. Conheci lá no evento lá. Isso. E ele, cara, performou pra caramba na Plano e Plano, e agora ele está agora com foco aí, o propósito dele agora é dar treinamento, ajudar corretores e gestores de imóveis. E aí ele veio dar um treinamento e ele falou uma coisa que foi muito legal assim, de ouvir, do time ouvir e de eu entender que não é só o ponto de vista dele, mas várias pessoas de lançamento que eu trago aqui têm o mesmo pensamento e a mesma linha de trabalho, que é o seguinte: ele colocou lá dentro dos pilares, dos passos que ele segue para ter um bom desempenho. Número 1, contratação. E número 2, formação. Né? Então ele falou assim, cara, uma coisa que eu nunca parei de fazer foi contratar. Contratar, treinar, contratar, treinar, contratar, treinar. Qual que vai ficar depois né? Você acha que esse também é um grande passo, é um passo assertivo? Como que sua linha de raciocínio hoje para fazer essa liderança? Plenamente. Ele falou tudo, que é contratar, treinar e assim, hoje os meus campeões foram formados por mim. Então eu recebi na época uma base, mas hoje as pessoas que estão como campeã na empresa, como campeã na minha equipe, foram formadas por mim. Então quer dizer, o resultado vem. Sim. Mas assim, é aquilo, você vai contratar, formar, e aí se depois a pessoa vai continuar ou não, é uma opção dela. E assim, você não pode também, o gestor em si, que o gestor ele tem aquela questão, né, meu? Gerir, você está como gestor hoje, mas o gestor maior que ainda é pior às vezes, né? Sim. Porque assim, às vezes você tem aquela sensação que a equipe está na sua mão, está tudo redondinho, e daqui a pouco acontece um negócio, acontece outro, tal. Daqui a pouco você fala, parece que o negócio está saindo fora. O barco dá uma balançada, né? Será que estou perdendo a mão? Você dá eu falo a verdade, dá aquele choque. E ali que você não pode deixar que, não vou mais contratar, porque agora, não. Contratou, formou. Aí sim, o time está formado, o filho está andando, vão atrás de outro. E assim por diante. E a vida é isso, a gestão é isso. E assim, eu acredito que o mercado não tem como você mudar essas coisas. Porque assim, se você hoje ficar só nesse time, se o corretor tirar férias, acabou. Se o campeão tirou férias, você não contratou mais ninguém. Aí fica um buraco. Aí você tem lá um VGV para você alcançar, você não consegue alcançar por causa disso. E qual que seria sua dica hoje para quem para um novo gestor e precisa contratar, montar time? Que você começaria por onde? Faria o quê? Olha, é que assim, no começo, quando você começa, é sempre um desafio. Quando eu comecei, a primeira coisa que você quer começar, você quer trazer sua família. Sim. E aí, se você não tem uns bons resultados ainda, você não trocou sua casa, se você não trocou seu guarda-roupa, se você... Que é normal, tá, gente? Assim, não estou falando que você, para ser gestor, você tem que ter uma Porsche, não estou falando nada disso, tá? Eu comecei ali, do jeito que eu estava, virei corretor, virei gerente e continuei o trabalho. E depois as pessoas, ao longo do tempo, vão acompanhando. Então, assim, hoje você tem ferramentas que você primeiro vender a ideia, aí vai depender muito da ideia da imobiliária também, porque assim, tem gente que não quero formar, não quero contratar, quero já contratar experiente.
O experiente já vem com aqueles vícios. E os novos você tem que pegar sites, né? E aí pegar um vendedor, pegar aquela pessoa que está começando na vida, às vezes pega um novo profissional que tá ali, não tem vaga no mercado, você vai trazer esse pessoal. E às vezes vai pegar também um cara que é um engenheiro e você mostrar para ele a ideia de que hoje um corretor ganha às vezes mais do que um advogado, mais do que um médico. Tem corretores que estão abaixo da média, mas tem corretores que estão acima da média. E isso é uma realidade. E mostrar para ele que não é impossível. Então, assim, seja o caminho, porque meios de captação tem vários. Tem sites, hoje, portais que você consegue captar currículo, mas depende do que você vai fazer com esse currículo. Sim. Né? Se você vai chegar e falar, tá aqui, é isso ou não. Eu tenho uma vaga para você, eu tenho uma oportunidade para você que você pode ganhar mais que o médico. E nessa questão do salário, é uma coisa que assim, a gente sempre faz. E é uma realidade. Se você trabalhar focado, eu sempre costumo falar isso. Às vezes, hoje eu não faço tanta entrevista, às vezes um gerente ou outro pede para mim, eu estou com um problema, tenho que cobrir um plantão, consegue fazer uma entrevista? Eu faço. E é uma coisa que é realidade. Se você fizer a lição de casa, você não fica um mês sem vender. Sim. Então, assim, a questão do salário... Se fizer a lição de casa, ficar 2, 3 meses sem vender, cara, pode sair do mercado que não é para você, né? Exato. Agora, se você não fizer, aí a consequência é a não venda. Tem que fazer, exato. Porque assim, aí vai ser o corretor do café. Agora não, você quer ser, vou fazer a lição de casa. Quero ser um corretor que está vendendo toda hora. Né? Então, assim, se meu salário vamos colocar apartamento de 200 mil. Vamos colocar 2%? 2%, 4 mil reais. 4 mil reais, quem ganha salário de 4 mil reais aí já não está tão ruim. Só que assim, é o começo. Então assim, se você fizer lição de casa, no mínimo 4 você leva para casa. Agora, se você quer ser diferenciado, você é o limite. Você pode ganhar 30, pode ganhar 40, pode ganhar 50. E é uma realidade. E tem corretores hoje com isso, ganhando isso. Então assim, eu acho que é essa seriedade que você precisa passar. Tanto para a pessoa que está... E a pessoa tem que comprar a sua ideia também, né? Cara, e é uma coisa que eu estava refletindo enquanto estava falando aqui. Olha que coisa aqui, que eu conheço muitos corretores, muitas empresas, e eu não sei se você reparou, você vai ter a mesma conclusão a partir disso que eu vou falar. É difícil a gente ver o corretor que mantém uma média, né? Ou é aquele corretor que vende muito, ou é o corretor que não vende. Não vende. Não vende, ou tipo assim, um mês sim, um mês não. Mas aquele cara que tem uma média, sabe? Tipo, eu vendo 2, 3, eu tenho uma média de 10 a 15 mil. É difícil ter esses corretores, né? É difícil porque, assim, o corretor ele tem uma certa instabilidade até no trabalho. Porque quando ele faz a primeira venda, ele pega a comissão. Aí a comissão, ao invés de ser o trampolim, e aquele é o momento é que assim, eu entendo isso, que é energia, venda é energia. Então, quando o corretor fez aquela primeira venda, ele não pode pegar essa comissão e tirar férias. Não é a hora de tirar férias. Ele vai poder tirar férias. O corretor também tira férias. O corretor também folga. Né? Só que assim, tem um momento que você tem que pôr intensidade. Cara. Então, aquele momento, você precisa mergulhar. Aí, beleza. Eu fiz ali um trabalho excelente, fiz acima da média. Vou tirar uma semaninha, vou descansar e eu volto depois na mesma intensidade. Mas o que acontece não é isso. Então, enquanto não acabar o dinheiro do corretor... ele não volta. E aí fica esse buraco, aí quando volta, já não volta na mesma pegada, já não volta com a mesma abordagem, às vezes você perde um pouquinho do feeling. Acha que tá grandão. Exato, aí quando você volta, você já quer tomar mais café, e aí as coisas não vão acontecer na mesma velocidade. Cara, você lembra que eu falei do Denis, que ele começava o ano lá, ele tinha um planejamento pro ano? Sim. Ele sempre tinha uma viagem para algum lugar. No planejamento dele. Mas essa viagem não era, por exemplo, eu vou pro Porto de Galinhas. Não. Em setembro, eu vou pro Porto de Galinhas. Então, até setembro eu tenho que trabalhar, porque em setembro eu vou. Cara, isso eu vejo que falta no mercado imobiliário. Exatamente. As pessoas, assim, primeiramente, a gente fala uma coisa que parece muito besta, né? Muito besta. Eu dou muitos treinamentos e falo assim, cara, quem tem meta aqui? É eu. Quando você vai ver, a galera tem desejo, tem vontade, não tem metas definidas. Que é muito diferente. Aí eu quero um carro tal. Mas, cara, como que tá desenhado isso? Quanto você precisa ganhar por mês? Quanto você precisa deixar guardado? Você entende? Isso, 98% das pessoas não tem isso definido. Como não tem definido, quais são os períodos de descanso no ano? Exatamente. Cara, tal mês eu tiro férias.
Então, você é pai, mãe, então geralmente mais estrategicamente você vai tirar lá em janeiro ou julho, junho ali, né? Cara, enquanto isso, pé no acelerador. Exatamente. O que você precisa fazer neste período para você tirar as férias de uma maneira mais tranquila? Ou não chegar no mês e falar assim, cara, não vou conseguir tirar férias, porque né, não consegui vender. Não. Eu vejo que as pessoas não fazem esse planejamento, cara. E é um planejamento que você tem que fazer em tudo. É no número de ligações que você faz. Diária. Né? É igual eu vi uma frase que fala, qual crise que resiste sem ligações? Né? Boa. Então, assim, não tem crise que resiste a 100 ligações, mas você precisa fazer as 100 ligações. Então, assim, a meta é o que você falou. A minha meta é maior. Quanto que eu preciso vender? Quanto que eu preciso ofertar para chegar nessas vendas? E aí, é consequência o trabalho. É todo dia fazer, é resiliência. É o que eu falo de resiliência, é quando você vai prospectar na rua, quando você vai fazer uma ligação, é a mesma coisa toda hora. Então, assim, às vezes começa lá, o corretor começa, apartamento, vou dando um exemplo na rua, né? Ó, aqui, ó, tem um apartamento, bom dia, apartamento de 2 e 3 dormitórios, do lado da estação, primeira abordagem. Localização. Aí daqui a pouco ninguém olha para ele, a segunda abordagem já não é do mesmo jeito. Aí, bom dia, apartamento 2 e 3 dormitórios. Na terceira, bom dia. Na quarta tá só entregando. E aceita, a gente não nós não somos panfleteiros. Então, a resiliência faz parte do processo. Então, assim, tanto numa prospecção de rua, tanto numa ligação, a resiliência faz parte do processo. Então, é ligar, ofertar, como que se aquele for, é igual você falou do seu amigo, você precisa de um cliente, eu preciso achar esse cliente. A hora que eu achar, eu trabalho ele. E, cara, é muito louco, porque assim, a gente é corretor 24 horas, né? Exatamente. Cara, você vai almoçar na rua, vamos lá, eu costumo dizer assim, ó, hoje um lead do Mercado Minha Casa Minha Vida está em torno de 15 a 20 e poucos reais, depende, né? Não foge muito, não é isso? Isso. Cara, vou almoçar na rua hoje ali, quanto que eu vou investir? Sei lá, 40 reais? Se eu pegar 3 contatos, é mais barato do que o custo do lead do Facebook que eu tô colocando. Já barateou o seu lead. Você entende? Só que assim, eu preciso ter esse objetivo. Cara, por que eu vou almoçar todo dia no mesmo lugar, sendo que eu posso ir em lugares diferentes estrategicamente para falar com pessoas diferentes, fazer prospecção? Porque assim, ó, uma coisa é prospectar. E o mercado imobiliário hoje não tem bons prospectadores. Tem pessoas que geram lead, que é muito diferente. E o que não gera está atrás do novo lead. Então, assim, isso que você falou, esse planejamento que você falou é sensacional. Em tudo, até na parte de investimento. Então, assim, recebi uma comissão, ali eu tenho que entender que, assim, e não sei na área de terceiros, porque faz muito tempo que eu não trabalho com terceiros, tá? Mas em lançamento, existe muito isso. Então, assim, a obrigação do lead é da construtora, da imobiliária, a obrigação vai da etiqueta que você vai colocar no panfleto, é do gerente, é do superintendente. Então, assim, esse planejamento de investimento, porque assim, para você chegar em um valor de um número geral de vendas no ano, você também vai precisar investir. Sim, tanto tempo faz quanto parte. Dinheiro. Então, peguei a minha comissão, eu não vou queimar minha comissão. Eu preciso sobreviver com ela. Então, 2, 3 meses, preciso saber que aquela comissão não é para me torrar no mês e preciso investir para mim ter novas comissões também. E é o que você está falando. E aí eu invisto no meu tempo, indo num lugar diferente para almoçar, e aí sim, novos contatos. Eu até falo que o corretor ele é criador de oportunidade. O corretor tem que ser aquele, igual eu falo que tem uma prima minha que ela é assim, ela está na fila, daqui a pouco ela começa, nossa, tá calor, né? E quando você vê, ela tá conversando com um aqui, com outro ali, na fila do açougue, da padaria, e o corretor tem que ser esse. Eu tenho uma corretora, eu gosto de falar dela, ela tá há muitos anos comigo. Mas eu acho que tá desde quando eu comecei na gerência, logo depois ela veio para minha equipe. A Kika, ela é, assim, uma corretora que vende todo mês 3, 4 imóveis. E assim, não faz nada absurdo no seu trabalho. Que já a pessoa que faz o trabalho, o feijão correio, já faz o absurdo hoje, né? Porque, exatamente. Só que um dia eu cheguei, eu estava nesse Viva Clube, inclusive, tinha acabado de virar gerente, e aí ela estava numa sala de assinatura com 4 assinaturas ao mesmo tempo. Eu falei, preciso saber o que essa mulher faz. Falei, Kika, me fala onde você conseguiu esses clientes. Ele falou, esse aqui foi panfleto, aquele ali foi um WhatsApp que eu peguei, e esse aqui foi no salão de beleza. Falei, como assim? Ele falou, não, é que eu fui fazer o cabelo, chegou lá, eu
mandei as mulheres parar os secadores. Falei, para tudo. Todo mundo precisa saber uma coisa. Eu sou corretora de imóveis. Se alguém quiser comprar apartamento, tem a melhor opção aqui na região, com lazer de clube, me procura. Todo mundo tinha parado o secador. Nessa daí, achou uma cliente que virou uma venda. Então é o que você está falando. Ela ganhou um lead ali no salão de beleza. Cara, e assim, você falou da questão da panfletagem, você precisa ser interessante, né? Você precisa abrir uma conversa. Exatamente. Antes de ofertar. Ontem eu fui numa consulta, aí foi a primeira vez, quando eu cheguei no prédio, foi meu primeiro lançamento, cara. Falei, caramba, nunca entrei nesse prédio pronto. Batata. Primeira coisa que eu entrei, cumprimentei e já falei assim, caramba, eu comecei a trabalhar no mercado imobiliário nesse lançamento aqui. Aí o cara falou, você é corretor de imóveis? Eu falei, sou. Pronto. Mas assim, eu só rolei a bola, né? Pronto. Cara, e é assim, eu fiquei 1 hora na consulta e 1 hora a gente tava conversando do quê? De imóvel. De imóvel. Ah, quanto você acha que é um imóvel aqui? Quanto você acha que eu pego ali? Na hora que ele abriu a porta para eu sair, ele falou assim, a gente conversa futuramente para eu comprar meu apartamento. É isso. Então assim, quantas oportunidades você tem deixado passar? É essa reflexão que o corretor precisa ter. Exatamente. E quando você falou de lead, eu entendo que existe uma cadeia aí, né? A empresa precisa oferecer o lead. O diretor, se for uma estrutura com diretoria, para ele atingir a meta que é importante para ele precisa gerar lead. O gerente precisa gerar lead. E o corretor que entende a regra do jogo, entende que ele é uma empresa, entende que ele não precisa ficar esperando as coisas acontecerem, ele também precisa gerar lead. Precisa gerar. Hoje é uma cadeia que você não pode... Eu tenho empresa que tem meta escalonada, gerência, né? Tantos milhões, ganha tanto, assim, vai subindo. E tem empresa que é fixo. Uhum. Cara, mesmo que seja fixo, eu quero ganhar 30 mil por mês. Para eu ganhar 30 mil por mês, quantos leads que eu preciso dar para minha equipe aqui? Cara, vou colocar tanto do meu bolso, porque eu invisto tanto e retorna tanto. Sim. Só que aí tem gente que tem a cabeça e fala assim, não, a empresa precisa gerar. E tem um amigo meu, o Newton, que ele fala uma coisa que é muito, muito legal, que ele fala assim, o sucesso é numérico. O que ele quer dizer com isso? Cara, se eu preciso de 30 visitas para eu fechar tantas vendas, o que eu estou fazendo para eu gerar essas 30 visitas? Exatamente. Quantas ligações eu estou fazendo? O sucesso é numérico. Então, assim, quais são os números do seu sucesso? Exatamente. Cara, e é isso você fala assim, pô, faz sentido. No dia de hoje, eu vou falar com quantas pessoas? 10? Cara, vou tomar um café ali na padaria, vou fazer tal coisa aqui. Claro, entendendo qual é o produto que você quer vender e quem é o público para ele. Porque exatamente, também, o que você vai frequentar, qual que é a padaria que você vai tomar seu café. E é verdade. E outra coisa, e tudo hoje a conversa está tudo rolando em cima do planejamento. Sim. Né? E é uma realidade. Aí nós já falamos do planejamento que o seu amigo fez, o Denis, né? Meu sócio, seu sócio, Denis, que ele programa lá a viagem, e assim, só que hoje o corretor ele não está programando nem a semana dele. Nem o dia. Entendeu? Então assim, hoje ele sai, vou trabalhar, então hoje eu vou lá para a imobiliária, vou para o plantão, e aí, mas o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou prospectar na rua, hoje eu vou fazer mais ligações, né? Hoje eu vou falar com aqueles clientes antigos, porque assim, normalmente, quando a gente fala lead, o pessoal só quer esperar o lead que vem lá da base, do CRM, e aí quando vem, às vezes não está aquecido, não presta, descarto, mas o lead é um possível cliente. E aí, cara, o que você está falando é isso. É assim, aonde que eu vou encontrar esse meu cliente? Preciso tomar um café na padaria melhor, porque é um produto um pouquinho melhor, então eu vou tomar um café na padaria melhor. Não, meu produto é minha casa, minha vida, então eu vou tomar um café na padaria de bairro, não tem problema. E aí você consegue gerando conexão e conversando, e assim, é o que você está falando. O que eu preciso falar? No reality show, o reality show que eu gravei, a gente fez 11 vendas com 12 corretores em 30 dias sem nenhum lead. 0 lead. Só trabalho. Prospecção. Exatamente. Entende? Então, assim, o corretor ele precisa entender que ele é um empreendedor. Ele é uma empresa. Se ele é uma empresa, ele é o funcionário mais caro da empresa. Ele sendo o funcionário mais caro, você promoveria esse funcionário mais caro ou mandaria embora pelos últimos trabalhos dele? Quando eu falo isso nos meus treinamentos, a galera trava, assim, né? Vira um silêncio. Porque, cara, é um choque de realidade.
Cara, eu sou uma empresa. Se eu sou uma empresa, eu sou o principal funcionário. Como que tá o principal funcionário? Exato. Ele tá fazendo o que precisa ser feito? Caramba, eu tô sabotando a minha empresa. E aí, vou dar um exemplo. Quando o cara entende que ele é empreendedor, ele gera oportunidades para ele. Tem um corretor nosso aqui, o Bento, que ele fez a captação de 4 sobrados de um construtor. Chegou pro construtor e falou assim, ó, seguinte, eu tenho uma estratégia aqui que eu consigo gerar volume, demanda de visitas no seu imóvel para a gente acelerar a venda. Cara, quero saber mais. Então, marcou uma reunião, fiz a reunião aqui com ele, pegamos um valor de investimento do construtor, o construtor pagou a campanha para geração de leads. Dos 4 imóveis, hoje a gente já negociou 3. E sabe o que ele fez? Ele poderia ter pegado os leads para ele, mas não, ele falou assim, ó, faz o seguinte, todos esses leads aí, como eu não vou dar conta de atender, direciona para minha equipe. Ele fez a galera trabalhar para ele. Exatamente. Você entendeu que ele fez a imobiliária divulgar, ele fez os corretores atenderem e ele fez o construtor colocar dinheiro para ele colocar dinheiro no bolso dele. Cara, visão empreendedora. Só que ele fez o certo na hora certa. Ele planejou, ele só organizou. Exatamente. Ele só colocou o time em campo, velho. Porque também, tem isso também, né? Tem um corretor que ele quer fazer tudo, né? E isso que você falou também é importante. Então, assim, às vezes se esses leads viessem todos para ele não ia dar conta de atender. Ou não ia atender da mesma forma, porque cliente às vezes pergunta, demanda tempo. E aí, às vezes, podia ser que ele não ia na mesma sede que a equipe estava. Então, todos os clientes vieram da campanha, não. Ele mesmo vendeu para um cliente que não era da campanha. Sim. Mas olha o que acontece. Quando eu direciono uma campanha, eu coloco o time inteiro para entender o que é a campanha e coloco energia e movimento em torno daquele produto. Exatamente. E tudo que coloca energia vende, né? Vende. E aí, assim, cara, eu nem peguei um lead da campanha, mas por causa da campanha que eu escuto tanto falar, eu peguei um cliente com perfil para esse tipo de imóvel, eu vou levar lá. É porque quando você está com aquela energia na cabeça, o imóvel, por que lançamento vende mais do que remanescente? Às vezes tem muito remanescente bom, porque o remanescente é evidência. E o corretor está com aquilo na cabeça, esse empreendimento é bom, esse empreendimento eu vou ganhar dinheiro nesse empreendimento, vou fazer a diferença. Então ele tem facilidade de falar, porque está na cabeça dele, ele mentalizou aquilo. Então, às vezes, falta também o corretor mentalizar que, independente do lugar que ele esteja, ou seja em terceiro, seja em lançamento, né, ele pode fazer a diferença como esse corretor fez. Foi lá, foi para captar, que é coisas que o pessoal às vezes não gosta de fazer muito, né? Tem pessoas que acham que imobiliário tem que ter captador. Tem isso também, né? Não, tem que pagar só o captador. Eu não vou para a rua, eu não vou gastar gasolina, né? Tem isso também. Tem tudo que você imaginar. E tem aquele corretor que é o Bento, que está lá, que está fazendo uma abordagem diferente, pensando diferente para as coisas acontecerem. Você acha que o construtor está ruim? Você acha que quando ele construir mais 4, para quem que ele vai mandar? Exatamente. Quem vai ser o primeiro cara que ele vai divulgar? Exatamente. E aí o Bento vai falar assim, seguinte, vamos fazer o seguinte nesse produto novo aqui, deixa só com a gente pelo menos uns 90 dias, vou fazer o mesmo trabalho. O cara fala assim, lógico, só vocês. Exclusividade. E aí você constrói, e esse cara constrói 4, daqui a pouco constrói 6, daqui a pouco constrói 8, daqui a pouco constrói um prédio. Indica os outros construtores, porque os construtores se conversam. Os construtores não são só concorrentes, então se conversam, se comunicam, se conhecem e tudo isso é o que você está falando. E aí você vai gerando uma cadeia de energia, uma cadeia de vendas, daqui a pouco ele vai viver só de captar imóvel para esse construtor aí, se ele tomar cuidado. Exatamente. É uma coisa que eu quero te perguntar também, que eu acho muito importante, é quando a gente entra numa linha de compartilhar conhecimento, de ensinar o corretor, e a gente tem um outro caminho, que hoje são redes sociais, né? Que as redes sociais aceita qualquer coisa e tem muita pessoa falando coisa que não vive ou coisa que não é verdade. E a gente se impacta com essas informações, o corretor se impacta com essas informações, quem está chegando se impacta com essas informações. Como que a gente direciona o corretor para ter uma linha de raciocínio de trabalho correta e fugir dessas distrações que a internet proporciona? Então, primeira coisa que assim, esse é o cuidado que a gente toma, até no que a gente participa. Nem tudo que está em evidência é para nós estar no meio. Tá? Então, quando eu vejo um podcast como o seu, de qualidade, com o propósito de treinar, de capacitar, é onde eu quero estar. Por mais que assim, eu não estou, tanto que assim, é muito nichado o meu propósito, mas eu não estou atrás de fama. Eu não gero conteúdo por fama. Eu gero conteúdo para treinar corretor, para capacitar esses corretores. Então, primeira coisa é essa linha de raciocínio que eu tenho. E aí, é lógico, e isso eu já vi pessoas que assim, eu via na rede social de um jeito, e quando teve não vou citar nomes, mas teve uma pessoa que foi clara. Tipo assim, pessoa na rede social
Meu, fantástico. E aí ela falou assim, tem um produto em Alphaville, que é médio alto. E aí eu falei, vou levar, tem um cliente lá, vou lá levar. Eu falei, beleza. E aí, vai na mesa. Quando eu fui na mesa, a pessoa totalmente diferente. Postura, mesa, abordagem, do que fala. Então, assim, eu acho que assim, você não precisa hoje, na internet, você vai o fake em tudo, a maquiagem vai estar em tudo, né? Só que quando você sai da negociação, por exemplo, você está todos os dias com seus corretores, no momento que eu fiquei aqui, eu vi que você estava falando de captação, de placa, disso, daquilo, de cliente que está cadastrado, imóvel. Se você um dia falar, não, agora eu sou só dono de imobiliária, eu tenho lá os gerentes e eu não vou participar mais disso, você vai perder esse filho. Sim, total. E a mesma coisa se eu não, agora eu sou superintendente, então eu não faço mais mesa, tá? Eu tenho meu gerente, eu tenho o coordenador, eles vão para a mesa, tenho meu time formado, eu não vou mais para a mesa. Só traz as propostas aqui. Com 1 ano, até menos, tá? Eu já não consigo mais, porque assim, o cliente está se atualizando toda hora. Exatamente. Quando eu for na mesa com o cliente, eu não sei nem o que falar. Então, assim, eu tenho que estar toda hora sabendo o que o cliente está falando, entendendo o cliente, renovando a minha abordagem. Erro grande de mesa que você pega assim, ó. Até gente experiente. O cara vai pra mesa e só fala de valores. Exatamente. Quando, na verdade, você tem que ir pra mesa e falar assim, cara, mas deixa eu entender de fato aqui, você tá procurando esse imóvel por quê? A primeira pergunta que eu falo pro cliente, quando eu vou pra mesa, e quem me assistir vai saber disso, eu recebo ele com um sorriso no rosto e falo assim, de 0 a 10, qual a nota? Boa, você já valida ali, né? 8. Por que 8? Por que não 10? Por que não 10? Vamos chegar nesses 10. Ele já vai me dar ali tudo o que eu preciso ouvir para conduzir a negociação. Porque aí, quando você travar numa objeção de valores, você tem todas as cartas na mão para quebrar essa objeção. Agora, se ele me der 10, 10, mas precisa ver o preço. Não, 10, então vamos chegar. Isso aí não vai ser problema para você. E ali você já vai conduzindo de uma outra forma. Então, eu sempre brinco dessa forma. O preço é a sua única preocupação, então? Então vamos... Tá tranquilo. Então, agora que tá negócio fechado, traz a proposta. Exatamente. Eu já costumo... Aí você já quebra o gelo do cliente, né? Eu sempre costumo agradecer também o cliente por estar ali no plantão. Então, assim, são coisas mínimas que você faz numa negociação que vai te dar o resultado final. Então, se eu for lá afoito, cadê a tabela? Peraí, qual que é a unidade que você está vendo mesmo? 10º andar? Peraí, deixa eu ver se está aqui. Se eu for afoito só na negociação em si e não entender o cliente... A internet hoje ela é tão um problema. Hoje eu vi um post, cara, que assim, a ideia do post foi muito interessante. Né? De você não se preocupar com a concorrência e fazer o que precisa ser feito. Sim. Né? Para de reclamar. Só que a comparação foi muito fora, cara. Muito fora. Por exemplo, por que a MRV não se preocupa com o preço da Cirela? Por que a Plano e Plano não se preocupa com o preço da Mitre? Cara, mas são empresas totalmente de segmentos diferentes. Mas pega a Plano e Plano e vê se ela não se preocupa com a MRV. Exatamente. Então, assim, a ideia foi interessante, mas olha como que a gente leva uma abordagem para as redes sociais que não tem sentido. Exatamente. Né? Você tem que comparar ovos com ovos. E é justamente isso. Você me falou uma coisa que esses dias, acho que foi semana passada, eu vi uma postagem assim, eu não falo nada, mas a gente acompanha, acaba acompanhando. O microfone, tô derrubando esse microfone, desculpa aí. Depois o Anderson vai, vai editar, vai colocar o gato, né, Anderson? Não, pode deixar, coloca só o miau aí. Eu vi uma postagem falando de FGTS. Uma bela postagem até, né? Que agora tá na mudança da caixa e tal. Sim. A postagem FGTS. Só que o imóvel que estava até na postagem não condizia com o FGTS. Era um imóvel de Dubai. Então, até esse tipo de processo tem uma... Agora, assim, essa comparação que você está falando, isso daí, tipo, você está fora de realidade de fato. E, assim, infelizmente... Porque, assim, eu falo infelizmente, mas, assim, são pessoas que não têm propósito. De, tipo assim, eles querem fazer um conteúdo para viralizar, ou você vai comentar bem ou mal, vai comentar... E assim, a gente tem que fazer conteúdo, que eu sou dessas vezes, eu não olho as curtidas. Poxa, teve 10 curtidas. Então, assim, quando a gente está gerando conteúdo, se uma pessoa... O conteúdo bom não tem curtida. Exatamente. Se uma pessoa absorver aquele post e colocar em prática, eu já estou feliz. Sim. Eu posto meme uma vez por semana e o meme é o que estoura. O meme sempre vai ser. Isso aí não tem jeito. O conteúdo mesmo... Ontem eu postei um conteúdo, cara, que, assim, quem é de terceiro, poucas pessoas pegam... E quem é de lançamento, acho que nem nunca viu.
A diferença de matrícula e de uma transcrição. Ah, é verdade. Cara, é um puta de um conteúdo para quem tá no mercado, para quem tá chegando agora. Porque quando você vai fazer uma captação, o cara te mostra uma transcrição. O cara trava, né? Eu tenho aqui a matrícula e assim, a transcrição. E poucas pessoas visualizaram ou curtiram. Mas tá tudo bem, mas tô falando assim, existe conteúdos bacanas, né? E é legal a gente entender o que é bom a gente seguir, o que é bom a gente só dar risada e o que é bom a gente consumir de conteúdo também pra... Porque o meme também é legal, uma descontração. Não tô falando que às vezes eu até falo, eu pago a internet pra isso. Exatamente, mas quando você vê, de fato, igual você tá falando, um post que não condiz com a realidade, aí entristece. Eu fico triste, né? Tipo assim, ou então eu fui uma vez numa palestra e chegou lá e eu sou, como assim, 80% do que eu vendo é minha casa, minha vida. Uhum. Então, eu tenho um cara da minha casa, minha vida. Eu falei, vou ficar para essa palestra só por causa desse cara. Já ia embora, porque a moça que me convidou era só na parte da manhã. Eu falei, vou ficar a parte da tarde só para ver. E quando ele chegou, que ele começou a falar das regras, que assim, a gente convive e sabe que é totalmente diferente, é uma frustração. Mas não é pela pessoa, nada, jamais. É pela informação. É porque assim, ali tinha uma média de 300, 350 corretores. São 300, 350 corretores que vão trabalhar de forma errada. E aí vem toda aquela parte que a gente sabe que o corretor aqui no Brasil é picareta, é falastrão, é bom de lábia, corretor e pescador estão ali. Então, quer dizer, você vai aumentar esse índice com a má informação. Sim. Agora, quando você tem uma boa informação, que aí não chega da mesma proporção do que a má, que é o que você está falando, essa postagem vai viralizar mais do que a postagem da transcrição que você fez. Que a transcrição e a matrícula pode gerar muito mais venda, pode facilitar o seu processo de você saber qual que é o processo de venda, se de fato aquela documentação está correta ou não, para você fazer uma venda. Mas aí as pessoas às vezes não têm isso. Então o corretor também tem que querer se informar. Tem. Né? Então um dos investimentos e de planejamento que esse corretor tem que colocar, que nós estamos até falando de eventos e tal, às vezes a gente produz um conteúdo como esse, de muita qualidade. Então assim, eu acho que isso o corretor tem que começar a investir mais. Em conhecimentos, em assistir uma palestra, em deixar um pouco a etiqueta. E a obrigação é do corretor, não é do gerente, não é da empresa. Exato, então deixa a etiqueta de lado. A empresa e o gerente pode proporcionar, mas a obrigação por conhecimento... Às vezes você pega uns corretor de alto padrão, aquela coisa, não, porque eu já vendi isso, já vendi aquilo, tudo bem, você vendeu lá atrás, e aqui? História não ganha dinheiro. Pode sim gerar uma experiência, mas não ganha dinheiro, você precisa fazer hoje. Você está se renovando hoje, você vai... Às vezes eu vou num evento que eu vejo uma coisa ali que me agregou, pronto, estou feliz. E às vezes as pessoas não querem ir no evento, não querem pagar para estar nesse evento, não querem pagar para aprender um pouquinho mais, não quer investir um pouquinho, dê um curso, não quer comprar. E isso, às vezes, acaba atrapalhando o cara na hora do fechamento. Cara, eu fui num evento de 3 dias. Primeiro dia eu falei, caramba, né, será que eu volto? Vou, vai me surpreender. Segundo dia, caramba. Terceiro dia era um domingão, falei assim, é o seguinte, eu vou de manhã, se continuar a mesma pegada, eu não vou ficar nem para tarde. Cara, primeira meia hora do dia de domingo, o cara me falou uma frase que eu falei, caramba, mano, era isso. Voltei pra empresa, adaptei, que assim, mudou muita coisa pra gente. Uma frase em 3 dias. Você precisava ouvir. Sim. Né? Entendeu? E às vezes a oportunidade tá do seu lado. O resto do domingo também não foi assim, mas aquela frase, pronto, valeu a pena. É isso. É você estar presente, né? E aí, é igual eu tô falando pra você, você precisa investir para você se renovar tanto de ideias, renovar a abordagem, investir tempo também em conhecimento, querer saber, porque assim, muitas vezes também, quando você gera uma estrutura igual você tem aqui de gerente e tal, tem aquele corretor que não quer saber, não quer aprender. Ah, não, chega lá, deixa o gerente resolve. O gerente fala com o cliente, né? E assim, isso também, o corretor vai ficando mal acostumado, e aí na hora que ele precisar resolver uma situação que o gerente não está, ele não consegue fechar a venda, por quê? Ele ficou preso na mesa do gerente, na mesa do dono da imobiliária, na mesa do superintendente. E aí também ele não evolui por causa disso. É isso aí. Partindo aqui para o final, qual recado você quer deixar para a nossa audiência e para o mercado imobiliário? Olha, o recado que eu quero deixar, nós deixamos vários recados aqui, mas assim, eu queria reforçar a questão da resiliência. Então, eu acho que assim, se você colocar... você tem 2 escolhas na sua vida. Se você coloca intensidade no seu problema ou na solução do problema. Então, se você colocar intensidade na solução, você vai longe. E se você colocar intensidade no problema,
você vai continuar sendo o mesmo. Então, eu acredito assim, coloca a intensidade no trabalho. Seja ele o mais dificultoso possível. Coloca a intensidade no trabalho, que o resultado é consequência. Isso aí, muito bom. Fala pra gente aí, pra você, água, café ou chopp gelado? Chopp gelado. É isso aí, esse é dos bons. Galera, mais um episódio no ar. Se você ainda não se inscreveu, corre lá, se inscreve, ativa o sininho pra receber tudo em primeira mão. Encaminha pra toda a galera da imobiliária, da construtora, da incorporadora, da onde você estiver, porque o barco que sobe quando a maré sobe leva todos os barcos juntos também. Então, esteja rodeado de pessoas com muito resultado e que fazem a coisa acontecer. Então, compartilhe esse conteúdo, tem muito conteúdo bacana aqui no nosso canal. E é isso aí, até o nosso próximo episódio. Água, café ou chopp gelado, porque falar de imóvel não precisa ser algo chato. Valeu e até a próxima.